Carlos Silva, um bilionário confiante, aceitou um desafio que viria a mudar sua vida de um jeito que ele jamais imaginara. Acostumado a vencer em todos os campos, seja nos negócios, na vida ou em qualquer competição, sua natureza competitiva sempre o impulsionava. Numa noite em uma festa chique em São Paulo, seu grande amigo Bruno lançou um desafio ousado. Com um sorriso maroto, Bruno disse: "Carlos, aposto que você não teria coragem de se casar com uma enfermeira que não seja o seu tipo de sempre." Conhecido por namorar apenas mulheres deslumbrantes, Carlos ficou surpreso, mas o desejo de se provar foi mais forte. Ele arqueou uma sobrancelha e perguntou: "E qual é a recompensa?" Bruno, erguendo sua taça, respondeu: R$1 milhão se você ganhar, mas você tem que se casar com ela e manter o casamento por, pelo menos, 6 meses. Sentindo o ímpeto da competição e o atrativo da quantia, Carlos entrou na brincadeira sem hesitar. A enfermeira que Bruno tinha em mente se chamava Marina Souza, uma mulher que, apesar de ser acima do peso, trabalhava como enfermeira dedicada e desafiava todos os padrões tradicionais de beleza. Carlos não a conhecia bem, mas para ele era apenas mais um desafio a ser vencido. Alguns dias depois, Carlos passou a saber mais sobre Marina. Ela era confiante, independente e decidida. Nada parecido com as mulheres com quem ele estava acostumado. Isso só aumentou sua curiosidade. Sempre no comando, ele se perguntava como lidaria com alguém que não se deixaria dominar tão facilmente. O primeiro encontro foi marcado num restaurante sofisticado. Quando Marina chegou, Carlos percebeu de imediato que ela era diferente de todas as outras pessoas que já havia conhecido. Sem se intimidar pelo ambiente luxuoso ou por ele, ela o encarou firmemente. "Você deve ser o Carlos Silva", disse ela de forma direta ao se sentar. E Carlos respondeu com um sorriso controlado, estendendo a mão. Após uma breve pausa, ela apertou sua mão com firmeza, demonstrando sua determinação. "Vamos direto ao ponto", Marina declarou sem rodeios. "Eu sei por que estamos aqui. Sei de tudo sobre essa aposta e suas condições." Carlos ficou surpreso com a sinceridade dela, mas manteve a calma. "Mesmo assim, você concordou em se encontrar comigo", disse genuinamente curioso sobre as motivações dela. Marina respirou fundo e respondeu: "Digamos que eu tenho meus motivos. Eu não sou boba. 6 meses podem parecer pouco, mas muita coisa pode mudar nesse tempo. Se você acha que pode me controlar, está muito enganado." Carlos sorriu, percebendo que Marina já estava se mostrando um desafio muito maior do que qualquer outra que ele já enfrentou. Um desafio que tornava o jogo ainda mais interessante. Quando o encontro terminou, Carlos já se via cada vez mais intrigado por Marina. Ela era única, destemida e despertava nele até uma admiração que ele jamais imaginara sentir. Nos dias que se seguiram, Carlos passou a pensar em como seria o próximo passo. Acostumado a comandar tudo, agora parecia que Marina tinha sua própria maneira de agir. O segundo encontro foi marcado em um café simples, um contraste gritante com os restaurantes caros que Carlos frequentava. Marina escolheu o local e, mesmo ainda curioso, ele aceitou. Ele queria entender quem ela realmente era e por que se dispusera a entrar nessa espécie de contrato matrimonial temporário. Ao chegar, Carlos encontrou Marina já presente, saboreando um chá com um sorriso tranquilo. Ela o cumprimentou, de forma calorosa, sem a frieza do primeiro encontro, mas mantendo a mesma confiança inabalável. "Eu pensei que você preferisse um restaurante de luxo", ela brincou enquanto Carlos se acomodava. "Às vezes, é bom variar", Carlos respondeu, tentando soar descontraído, mesmo que se sentisse um pouco deslocado. Depois de um bate-papo inicial, Marina foi direto ao ponto. "Se realmente vamos seguir com isso, preciso deixar algumas coisas bem claras", disse, colocando sua xícara sobre a mesa. "Não estou interessada no seu dinheiro ou no seu estilo de vida ostentoso. 6 meses é 6 meses, e eu pretendo sair desse casamento exatamente do jeito que entrei." Carlos a observou atentamente e percebeu a honestidade em sua voz. Marina era do tipo que sabia exatamente o que queria e não via o casamento como um trampolim para subir na vida social. "E o que você quer então?"
Perguntou Carlos, genuinamente interessado. Eu quero a minha liberdade, respondeu Marina sem hesitar. Mesmo que a gente esteja entrando nesse acordo, eu não vou permitir que você me controle. Tenho a minha própria vida, e isso não vai mudar por causa de um casamento temporário. Carlos sorriu. Mesmo não sendo a resposta que esperava, ele respeitava a postura dela. Para ele, o casamento era só uma ferramenta para ganhar a aposta. Beleza, disse ele. Após 6 meses, seguimos caminhos diferentes. Marina o encarou por um instante, como se quisesse ter certeza de que ele estava falando sério. Ela aceitou o desafio com um plano bem definido e estava determinada a fazer tudo do seu jeito. No fundo, ela sabia que Carlos poderia tentar manipulá-la, mas confiava em sua própria força para resistir. O encontro terminou em bons termos, com ambos deixando claro seus papéis. Marina manteria sua independência e Carlos trataria o casamento apenas como um contrato. Porém, à medida que o grande dia se aproximava, Carlos não conseguia tirar da cabeça que aquele jogo era muito mais complicado do que ele imaginara. O casamento aconteceu de forma simples e sem cerimônias extravagantes, mais parecido com a assinatura de um contrato do que com uma festa. Carlos, com sua mente estratégica, já se via como o vencedor da aposta. Estava convencido de que os 6 meses passariam num piscar de olhos e que, por mais teimosa que Marina fosse, ela acabaria cedendo ao estilo de vida luxuoso que ele estava prestes a oferecer. Logo após a cerimônia, Carlos levou Marina para seu enorme apartamento no coração de São Paulo, um verdadeiro símbolo de sua riqueza. Grandes janelas de vidro refletiam as luzes da cidade, e cada canto do lugar exibia móveis e objetos de decoração extremamente caros e exclusivos. Para Carlos, aquele era o campo de batalha real, onde ele iria conquistar Marina com o poder do seu mundo material. Contudo, assim que Marina entrou no apartamento, deixou claro que não estava disposta a se render. Em vez de demonstrar admiração pelo luxo, ela manteve uma postura de total desafio. 6 meses, Carlos. Nem um dia a mais, declarou com firmeza, enquanto caminhava até uma das grandes janelas e olhava para a cidade com indiferença completa ao luxo ao seu redor. Carlos sorriu com confiança. Estava acostumado a esse tipo de resistência. Em seu passado, todas as mulheres acabavam se rendendo ao seu charme e ao seu dinheiro. Mas Marina, ele achava, seria diferente. Nos primeiros dias após o casamento, Carlos fez de tudo para conquistar Marina. Ele a presenteava com joias caras, roupas de grife e viagens luxuosas, esperando que ela se adaptasse ao estilo de vida que ele impunha. Porém, ela rejeitava todas as ofertas extravagantes. Marina preferia manter sua rotina simples e modesta, recusando todas as tentações do ostentação. Eu não preciso dessas coisas, Carlos, ela dizia calmamente, o que só aumentava a irritação dele. Isso o machucava profundamente. Carlos estava acostumado a conseguir tudo o que queria, e agora via sua autoridade sendo questionada pela primeira vez. A aposta tinha se tornado algo pessoal. Ele sentia a necessidade de dominá-la, de provar que ainda estava no controle. Foi aí que ele começou a agir de forma mais agressiva. Tentou impedi-la de ir trabalhar, argumentando que ela não precisava de um salário, ou lembrando que o papel dela era ser sua esposa. Quando Marina se opunha, ele a fazia esperar horas por compromissos que ela considerava importantes. Carlos manipulava horários e criava situações para manter o controle, mas Marina permanecia firme como uma rocha, o que só aumentava sua determinação em quebrar a resistência dela. O relacionamento rapidamente se transformou em um campo minado, onde até as menores discussões explodiam em confrontos intensos, com Marina sempre desarmando as tentativas de Carlos de fazê-la se sentir inferior. Numa noite particularmente tensa, Carlos, exasperado e querendo um avanço, tentou uma abordagem mais emocional. Eu simplesmente não consigo te entender, Marina, ele disse, encarando-a com uma mistura de frustração e curiosidade sincera. Qualquer outra mulher ficaria radiante vivendo nesse luxo, mas você age como se não bastasse. O que é que você realmente quer? Pela primeira vez, Marina ergueu os olhos que brilharam com uma intensidade que Carlos não esperava. O que eu quero? Eu quero respeito, Carlos. Eu não sou apenas uma peça no seu tabuleiro. Você acha que pode comprar controle com dinheiro,
Mas não é bem assim. Dinheiro não compra dignidade nem autoestima. Você pode ter tudo, mas por dentro está vazio. E isso você se recusa a admitir. Suas palavras bateram nele como um soco. Pela primeira vez, Carlos sentiu o impacto de possivelmente perder mais do que o simples controle. Marina não estava apenas resistindo aos seus avanços. Ela estava despindo a máscara que ele tanto orgulhosamente usava, e isso o amedrontava. Ninguém jamais o desafiara de forma tão direta, e o fato de Marina enxergar além do dinheiro o deixava completamente exposto. Mesmo assim, em vez de recuar, Carlos decidiu apertar ainda mais as rédeas. Começou a bolar planos para isolá-la, convencido de que sem ele, a vida dela seria um caos. Cortou contatos, bloqueou oportunidades que pudessem ajudá-la a crescer e até sabotou eventos que ela organizava. Mas Marina não era do tipo que se deixava intimidar facilmente. Cada tentativa de Carlos só fazia com que ela ficasse mais determinada, preservando sua dignidade e recusando-se a ser moldada pelo jeito dele. Então, numa certa noite, Marina resolveu virar o jogo. "Carlos, você realmente acha que manda, não é?" Ela disse de forma fria. "Mas o que você não entende é que eu também tenho meu plano, e quando chegar a hora, você vai ver que esse jogo é muito maior do que você imagina." Carlos ficou surpreso. Pela primeira vez, percebeu que talvez tivesse subestimado Marina, e um sentimento de medo começou a crescer dentro dele, como se ele pudesse, finalmente, não ser o vencedor. Os dias se passaram como cordas esticadas, cada um aumentando a tensão, até que parecia que tudo ia explodir. Obcecado em manter o controle, Carlos tentou de tudo para forçar a situação a seu favor, mas Marina continuava firme, inabalável. Cada tentativa frustrada só realçava a força dela. E com o tempo, Carlos começou a vê-la com outros olhos. Não era só a resistência dela que o impressionava. Havia algo mais profundo. Ela estava lentamente derrubando suas barreiras, emocionais de uma maneira que nenhuma outra mulher jamais conseguiu, e isso o incomodava. Pela primeira vez, ele passou a encará-la não apenas como uma adversária de um desafio, mas como uma pessoa de verdade, alguém que ele realmente queria compreender. Depois de uma discussão particularmente acalorada, Carlos se viu sozinho, em sua ampla sala, olhando para o horizonte da cidade através das enormes janelas. As luzes de São Paulo, que antes o faziam sentir poderoso, agora pareciam vazias e sem brilho. Ele se perguntava por que, de repente, se sentia tão perdido. Marina era apenas a enfermeira com quem ele se casara por um desafio, uma peça no jogo, ou assim ele pensava. Mas lá no fundo, ela despertava nele sentimentos que ele nunca tinha experimentado. O homem que sempre controlara suas emoções, agora se via vulnerável, pois Marina enxergava através de sua fachada construída com tanto cuidado. Conforme a distância entre eles crescia, Carlos sentia uma barreira invisível que o atormentava a cada tentativa de derrubá-la. Ele não sabia se era orgulho ou medo de perder o controle, mas algo nela o atraía como nada que ele já tivesse sentido. Numa certa noite, durante um jantar informal com Bruno, o amigo que lançou o desafio, Bruno comentou: "Carlos, você sempre está no comando, mas parece que essa enfermeira está realmente te fazendo repensar as coisas." Carlos forçou um sorriso, sem conseguir responder de imediato. Ele odiava admitir, mas algo estava mudando. Aquela noite, decidido a resolver as coisas, Carlos voltou para casa determinado a ajustar a situação. Ele precisava se lembrar de que aquele casamento era apenas um contrato, um jogo. Ao entrar em seu apartamento, encontrou Marina sentada no sofá, absorta em um livro e alheia à sua presença. "Podemos conversar?" Ele perguntou, rompendo o silêncio pesado que se instaurara. Marina olhou para ele com calma, fechou o livro e o encarou com uma expressão serena e atenta. "Claro", respondeu como se esperasse por aquele momento. Carlos se sentou à sua frente, procurando as palavras certas. A tensão era palpável, e ele percebeu que não podia mais tratar aquele casamento como algo sem importância. Algo fundamental estava mudando. "O que estamos fazendo aqui, Marina?"
Ele perguntou sinceramente. Começamos isso como um desafio, um jogo, mas agora não sei mais. Marina o observou por alguns segundos antes de responder. Eu não estou brincando, Carlos. Eu nunca estive. Sua voz era calma, mas carregada de significado. Desde o início, aceitei esse casamento por razões que vão além de você. Não me importo com o seu dinheiro ou com o seu jeito controlador. Estou aqui por algo muito maior. E, se você ainda não entendeu isso, talvez seja a hora de acordar. Carlos sentiu um aperto no peito, como se ela estivesse revelando um segredo que ele ainda não conseguia compreender. A frustração tomou conta dele. Eu sei que você tem seus segredos, Marina. Mas o que mais me incomoda é que quanto mais tento te entender, mais vejo que eu não estou no controle. E isso me destrói. De repente ele se levantou, incapaz de ficar parado, como se o peso das palavras dela fosse demais para suportar. Marina, mantendo a calma, também se levantou e caminhou até ele, parando a poucos centímetros. A presença dela fez o coração de Carlos disparar. Carlos, ela disse baixinho, isso não é sobre controle. Você sempre tentou dominar tudo e todos, mas comigo você vai ter que aprender que nem sempre se pode controlar tudo. Às vezes, as coisas simplesmente são como são. Olhando profundamente nos olhos dela, Carlos sentiu uma conexão que nunca havia sentido antes, como se pela primeira vez ele estivesse vendo Marina pelo que ela realmente era, e não apenas como uma peça em seu jogo. Então, o que é que você realmente quer? Ele sussurrou. Com um sorriso enigmático, Marina respondeu: quero que você descubra por si mesmo. E com essas palavras, ela se afastou, deixando-o sozinho, com seus pensamentos. Nos dias que se seguiram, mesmo com a distância aumentando, Carlos começou a se sentir mais próximo de Marina do que jamais imaginara. Ele ficou obcecado em descobrir o que ela escondia e entender suas verdadeiras intenções, ao mesmo tempo em que sentia que estava perdendo o controle de si mesmo. No fundo, ele não queria admitir, mas Marina estava mudando o mundo dele de um jeito que o assustava e o encantava. Os 6 meses estavam prestes a acabar, mas para Carlos, cada dia parecia uma eternidade. Ele mal conseguia dormir, atormentado pela sensação de que a verdade estava prestes a ser revelada. Marina havia se transformado em uma presença enigmática em sua vida. Já não era apenas a enfermeira com quem ele se casara por um desafio, mas alguém que guardava um segredo que ele precisava desvendar. Em sua busca por respostas, Carlos chegou a contratar detetives particulares, investigou cada parte do passado dela e seguiu cada pista, mas tudo parecia ter sido planejado meticulosamente por Marina. Era como se ela estivesse sempre vários passos à frente, controlando o jogo desde o começo. Numa noite, depois de um longo dia de trabalho, Carlos voltou para casa mais tarde do que o habitual. Ele notou uma luz acesa na sacada e viu Marina sentada ali, olhando para a cidade como se fosse a rainha do lugar. Sentiu que aquela noite seria a oportunidade de obter as respostas que tanto desejava, mas o medo do que pudesse descobrir apertou sua garganta. Lentamente, ele se aproximou, seus passos ecoando no ambiente silencioso. Marina não se virou imediatamente. O ar parecia carregado, como se ambos soubessem que algo importante estava para acontecer. Eu preciso de respostas, Marina, disse Carlos com firmeza, embora o coração batesse forte. Não aguento mais esse jogo. Você precisa me dizer a verdade. Marina suspirou devagar, levantou-se e se virou para ele. Seus olhos, normalmente calmos e calculistas, agora revelavam uma emoção que Carlos não conseguia identificar. Uma intensidade escura e feroz que fazia arrepios nele. A verdade, Carlos, ela disse com um sorriso amargo, cruzando os braços. Você tem certeza de que quer saber? Ele assentiu, e a tensão na sala só aumentou a cada segundo. Carlos se preparou para ouvir o que ela tinha a dizer, e, então, com uma voz tão fria quanto o gelo, Marina declarou: Você não faz ideia de quem eu realmente sou.
Sempre tratou as pessoas como peças em um tabuleiro, mas dessa vez, Carlos, você foi a peça que eu movi o tempo todo. Um arrepio percorreu seu corpo enquanto sua confiança, outrora inabalável, começava a se desfazer. Ele tentou falar, mas Marina continuou. Lembra do nome da minha mãe? Claro que não. Você nunca presta atenção. Meu pai comandava uma pequena clínica que mal sobrevivia até você chegar e destruí-la. Carlos recuou, enquanto as memórias de seus negócios impiedosos e das vidas arruinadas invadiam sua mente. O que você está dizendo? Ele gaguejou, confuso e preocupado. Marina se aproximou ainda mais, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e tristeza. Meu pai, Carlos, ele era um homem bom, lutando para sustentar nossa família, até que você apareceu e levou tudo. Você o destruiu, e por causa disso, ele se matou. As lembranças dos inúmeros negócios e das vidas que havia arruinado vieram com força, enquanto a voz de Marina se quebrava e as lágrimas começavam a rolar pelo seu rosto. Meu pai tirou a própria vida por causa do seu império, da sua busca desenfreada por sucesso a qualquer custo. Você o arrancou de mim, a única pessoa que eu já tive de verdade, enquanto minha mãe e eu afundávamos em desespero e pobreza. Enquanto você vivia no luxo, nós mal conseguíamos comer. Carlos ficou ali, sem reação, completamente tomado pela culpa. Ele abriu a boca para se defender, mas as palavras não saíram. Tudo o que conseguia fazer era encarar Marina, sentindo o peso das consequências dos seus atos penetrando em cada parte dele. Mas eu planejei tudo isso, continuou Marina, recuperando o controle da voz, apesar da dor. Quando soube do seu desafio, vi a chance de fazer você sentir pelo menos um pouco do que eu senti. Entrei nessa aposta de propósito para que você experimentasse o que é ser manipulado, para que ficasse sem poder. O corpo de Carlos tremeu ao perceber que a mesa vira completamente. Ele, que sempre achou que controlava tudo, agora era o alvo. Carlos, ela disse novamente com a voz embargada. Eu nunca imaginei que você fosse tão cego. Você nunca se importou. Continuou destruindo vidas sem pensar duas vezes. Agora, não estou aqui para te aniquilar de uma vez, mas para garantir que você nunca esqueça a dor que causou. Quero que você sinta essa dor todos os dias, para que ela te assombre para sempre. Suas palavras atingiram Carlos com a força de um veredito final. Ele se sentiu como se estivesse desmoronando sob o peso da culpa. Ele não havia perdido apenas uma aposta, mas algo que jamais poderia recuperar. Marina então se afastou, deixando um silêncio sufocante no ar. As pernas de Carlos fraquejaram e ele desabou no sofá sem conseguir pronunciar uma palavra, mergulhado em vazio. As revelações de Marina ecoavam em sua mente como uma tempestade, despedaçando tudo o que ele achava que conhecia. A enfermeira que ele via apenas como uma peça num jogo havia virado a mesa por completo. E, pela primeira vez, Carlos se sentiu completamente sem controle. Marina não deu tempo para que ele se recuperasse. Depois de revelar toda a verdade dolorosa sobre a vida arruinada de seu pai e o trágico fim dele, ela se afastou, deixando Carlos sozinho com a imensa culpa. Ele ficou parado, congelado, como se o ar ao redor estivesse se fechando sobre ele. Queria falar, pedir desculpas, explicar o inexplicável, mas nenhuma palavra saiu. Nos dias seguintes, Marina fez exatamente o que Carlos mais temia. Ignorou-o completamente. Sua presença passou a ser um lembrete constante do fracasso dele. Ela seguia seu caminho como se ele não existisse, e cada encontro só aumentava o sentimento de isolamento. No café da manhã, ela se sentava em silêncio, raramente levantando o olhar quando ele tentava falar. Suas tentativas de conversa eram abafadas pelo pesado clima que pairava entre eles. Carlos, que sempre foi o centro das atenções, agora se via ignorado em sua própria casa. Esse silêncio era insuportável, corroendo lentamente o homem que ele costumava ser. Numa certa manhã, enquanto Carlos tentava mais uma vez se fazer ouvir, ele disse: "Precisamos conversar."
Mas Marina continuou de costas, ajeitando seu casaco, e o silêncio entre eles ficou ainda mais denso. Carlos esperou, ansioso por qualquer resposta. Uma palavra, até mesmo um grito, seria melhor do que aquela indiferença congelante. Em vez disso, Marina simplesmente saiu, fechando a porta suavemente, deixando-o com o eco do som e a dor de ser completamente ignorado por alguém que, aos poucos, ele passou a ver como algo mais do que apenas uma adversária. Carlos, acostumado a vencer e controlar tudo, agora se via punido pelo silêncio e desprezo dela. Cada vez que ela o deixava sozinho, a sensação de impotência só aumentava, e aquilo era apenas o começo. Marina não se limitava ao silêncio. Começou a minar a confiança de Carlos de forma sutil, mas dolorosa. No trabalho, reuniões importantes eram remarcadas sem aviso. Suas decisões eram questionadas e projetos que ele iniciara inexplicavelmente fracassavam. No fundo, Carlos sabia que aquilo era obra de Marina, mesmo sem ela admitir. Era como se ela puxasse cordões invisíveis, minando sua autoridade a cada movimento. Em casa, a situação piorava. Marina se distanciava deliberadamente. De todas as tentativas de Carlos de consertar a relação, ela parava de se sentar com ele nas refeições e evitava qualquer conversa além do básico. Sempre que Carlos tentava se aproximar, seus olhares frios deixavam claro que sua presença era um incômodo. Numa noite tranquila, Carlos encontrou Marina na sala, imersa na leitura de um livro. Embora a cena parecesse calma, ele sentiu que aquele silêncio escondia uma armadilha. Ele se acomodou no sofá e tentou mais uma vez romper aquele silêncio. Marina, ele falou suavemente, quase em tom de súplica. Sei que fiz coisas terríveis. Sei que te magoei, mas será que podemos tentar consertar isso? Podemos pelo menos conversar? Devagar, Marina fechou o livro sem nem sequer olhar para ele. Quando finalmente ergueu o olhar, seu rosto estava tão frio que fez Carlos estremecer. Conversar? Ela repetiu com um riso amargo. Você acha que ainda há algo a dizer depois de tudo isso? Carlos implorou. Depois de tudo, as palavras parecem não valer nada. Eu errei, Marina, e eu realmente sinto muito. Eu faria qualquer coisa para consertar o que fiz. Posso mudar, eu prometo. Finalmente, ela olhou nos olhos dele, desafiadora, como se quisesse ver se ele realmente cumpria o que dizia. Mudar? Ela disse devagar. Você acha mesmo que mudar agora vai apagar tudo? Vai trazer meu pai de volta ou curar toda a miséria que passamos por sua causa? Não, Marina, não vai. Ela respondeu, aproximando-se ainda mais, e Carlos sentiu o peso do olhar dela como se o afundasse. O que você fizer a partir de agora não é para mim, é para você. Você vai carregar essa culpa pelo resto da vida. Carlos ficou em silêncio, percebendo que não haveria uma redenção rápida ou um perdão instantâneo. Ele desejava desesperadamente consertar o que quebrou, mas Marina parecia além de qualquer conserto simples. Nos dias que se seguiram, o tratamento frio de Marina só piorou. Cada vez que Carlos passava por ela, era recebido com olhares de desprezo, e sua frustração se transformava em pura desespero. Ele tentou de todas as formas mostrar que estava mudando, que queria ser uma pessoa melhor, mas cada esforço era respondido com indiferença ou sarcasmo. Numa noite, após uma reunião desastrosa no trabalho, onde um projeto importante inexplicavelmente foi sabotado, Carlos chegou em casa e encontrou Marina ao telefone, rindo. Ele conseguiu ouvir pedaços da conversa e percebeu que ela estava criticando suas decisões. Ficou claro que aquele era o trabalho dela. Marina estava de forma sutil e calculada, desmontando tudo o que ele havia construído, de uma maneira que só ele notava. Depois que ela desligou, Carlos se sentou sozinho na sala, o rosto marcado pela exaustão, raiva e uma profunda tristeza. Você está destruindo tudo, não está? Ele murmurou, a voz baixa, carregada de frustração. Você está arruinando minha vida. Marina o encarou com um olhar impassível, cruzando os braços. Arruinar sua vida?
Ela repetiu, levantando uma sobrancelha. Estou apenas devolvendo o que você deu. Não se preocupe, Carlos. Não vou te arruinar financeiramente. Isso seria muito fácil. Quero que você sinta a dor. Quero que sinta cada perda, assim como eu senti. Quero que veja tudo o que você construiu desmoronar e saiba que é por sua causa. Carlos sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Aquilo era seu pior pesadelo. Ele, que sempre teve tudo sob controle, agora era alvo de uma vingança. Calculada e implacável. Marina não queria te destruir de uma vez. Ela queria que ele sofresse pouco a pouco, até não sobrar nada além de arrependimento. As semanas passaram, e o silêncio punitivo de Marina continuou. Carlos, que outrora transbordava de confiança, vagava pela casa como um fantasma, tentando, sem sucesso, conquistar um perdão que ele sabia que jamais viria. Cada tentativa de redenção parecia em vão, deixando-o preso num ciclo incessante de culpa e dor. Um ciclo que Marina controlava perfeitamente. Mas o pior ainda estava por vir. Numa noite, Marina finalmente o confrontou novamente, desta vez com uma frieza que Carlos nunca tinha visto. Aproximando-se dele, enquanto ele estava sentado, exausto e quebrado, ela falou palavras que o assombrariam para sempre. Carlos, você me tirou algo que eu nunca poderei recuperar, disse ela com clareza e firmeza. Agora estou te dando de volta, e você carregará isso pelo resto da sua vida. Com essas palavras, Marina se afastou, deixando-o, com a certeza de que o castigo já estava em andamento. Carlos se sentiu preso em um labirinto de culpa e desespero. Ele já não era mais o homem confiante e arrogante que achava que controlava tudo. Havia se transformado em uma sombra do que fora. Toda vez que tentava se aproximar de Marina, era recebido com olhares frios e rejeição. Ele não conseguia. Dormir, sua mente girava em torno de como reparar o que havia quebrado, mas o peso do passado tornava isso impossível. Lentamente, porém, algo começou a mudar em Carlos. Ele percebeu que palavras vazias e desculpas sem ação não significavam nada. O que Marina precisava era de uma mudança real e palpável. Determinado, ele acordou certa manhã com um novo propósito. Sabia que não bastava pedir perdão. Precisava mostrar, através de suas ações, que havia mudado. O primeiro passo foi dar a Marina o espaço que ela precisava, mostrando que respeitava o tempo dela e não a pressionaria. Ao mesmo tempo, Carlos se certificava de permanecer presente de forma sutil. Ele passou a notar as pequenas coisas que faziam Marina sorrir. Observou sua rotina diária, descobriu que ela adorava rosas e preferia seu café bem forte, sem açúcar. Esses detalhes, antes sem importância, agora se tornaram a base de seu plano para se reconectar com ela. Naquele mesmo período da tarde, Carlos foi até uma das melhores floriculturas da cidade e escolheu um buquê de rosas. Em vez de entregar o presente diretamente, sabendo que ela poderia rejeitá-lo de imediato, ele deixou as flores na mesa da cozinha, sem bilhete, apenas como um gesto simples e sincero. Ele esperou, nervoso, enquanto ela saía para dar uma caminhada. Quando Marina voltou e encontrou o buquê, ela não disse nada, mas Carlos notou que ela parou por um instante e pegou uma das flores para cheirá-la. Para ele, aquele pequeno gesto significava progresso. Nos dias seguintes, Carlos continuou com esses pequenos gestos. Preparava o café forte da manhã exatamente do jeito que ela gostava, arrumava a mesa de café da manhã do jeito dela e depois se retirava discretamente, sem forçar encontros. Ele deixava pequenos detalhes que demonstravam cuidado, tudo sem impor sua presença. Lentamente, ele esperava mostrar que havia realmente mudado, que se importava de verdade com Marina. Ainda assim, ela continuava mantendo sua distância, com sua barreira intacta, mesmo quando Carlos jurava que nunca desistiria de reconquistá-la, mas sempre respeitando o espaço que ela precisava. Numa noite fria, enquanto Marina estava sentada na varanda, enrolada em um cobertor e olhando as luzes da cidade, Carlos se aproximou com uma xícara de chá quente, sabendo que ela gostava de algo quentinho antes de dormir.
Achei que você poderia gostar disso, disse ele suavemente, tomando cuidado para não invadir o espaço dela. Marina não respondeu de imediato, mas logo aceitou o chá, mantendo os olhos fixos na paisagem urbana. Carlos ficou ali em silêncio, apenas estando presente, sem insistir na conversa. Pela primeira vez em semanas, aquele silêncio não parecia insuportável, parecia um pequeno avanço. Por que você está fazendo isso, Carlos? Perguntou Marina, com a voz suave, mas firme. Carlos respirou fundo antes de responder. Porque percebi que só falar não conserta nada. Minhas palavras não valem nada se não vierem acompanhadas de mudanças de verdade. Eu quero ser uma pessoa melhor. Não só por você, mas porque eu sei que preciso mudar. Marina permaneceu em silêncio por alguns segundos, enquanto o vento frio passava, e então disse baixinho: Você não pode mudar o passado, Carlos. Ele respondeu sinceramente: Eu sei, mas posso mudar o futuro. Naquela noite, enquanto compartilhavam aquele momento de silêncio, Carlos viu um brilho diferente nos olhos de Marina. Uma centelhinha de curiosidade por trás da reserva dela. Ela ainda não estava pronta para perdoá-lo por completo, mas aquele pequeno sinal deu a ele esperança. Nos dias que se seguiram, os pequenos gestos de Carlos continuaram, e a energia entre eles começou a mudar lentamente. Embora Marina ainda mantivesse sua guarda, ela já não rejeitava suas tentativas. De forma tão abrupta, ela aceitou as flores, o chá, e até permitiu que ele se juntasse a ela por alguns minutos no café da manhã. Pouco a pouco, as barreiras entre eles começaram a ruir. O verdadeiro teste veio numa noite, quando Carlos estava prestes a sair para uma reunião de trabalho. Vestido de forma elegante e pronto para partir, ele ficou surpreso quando Marina apareceu subitamente com um olhar difícil de decifrar. Você pode cancelar sua reunião? Ela perguntou de forma inesperada. Carlos ficou atônito. Ela nunca havia demonstrado interesse em seus compromissos antes. Após uma breve hesitação, ele assentiu e cancelou sua reunião sem pensar duas vezes. Foi a primeira vez em semanas que Marina parecia disposta a passar um tempo com ele. E Carlos não quis deixar essa chance escapar. Sentaram-se juntos no sofá, um pouco afastados, mas o silêncio agora parecia menos opressor. Pensativa, Marina finalmente disse: Ainda não estou pronta para te perdoar totalmente, Carlos, mas vejo que você está realmente tentando. Talvez esse seja o começo de algo novo. O coração de Carlos disparou com aquelas palavras. Ele sabia que a estrada à frente seria longa, mas até mesmo um pequeno passo era motivo suficiente para manter a esperança acesa. Naquela noite, enquanto conversavam sobre coisas do dia a dia, Carlos sentiu uma pequena vitória. Ele estava lentamente reconstruindo a conexão com Marina, que deixava de ser aquela figura intocável. No entanto, ele também sentia que ela ainda escondia algo, um segredo que não estava pronta para revelar. Então, numa noite tranquila, com a chuva suave batendo nas janelas do apartamento, Carlos percebeu que Marina estava mais pensativa e distante do que o normal. Lutando contra a vontade de pressioná-la, sua curiosidade finalmente venceu. Marina, ele disse de forma suave e hesitante. Sinto que tem algo que você não está me contando. Se você está guardando algo, preciso saber. Sentada, no sofá com as mãos cruzadas no colo, Marina respirou fundo e evitou olhar para ele por um longo e doloroso momento. O silêncio se estendeu até que, finalmente, ela o encarou, os olhos cheios de dor e determinação. Você está certo. Carlos, ela disse baixinho, a voz carregada de emoção. Eu tenho guardado algo dentro de mim. Uma verdade que eu nunca pensei que pudesse compartilhar, mas talvez seja a hora. Carlos sentiu o ar ficar denso enquanto se inclinava, tanto temeroso quanto ansioso pelo que estava por vir. Você se lembra da clínica que meu pai administrava? Aquela que você destruiu completamente? Começou Marina, com um tom firme e cheio de dor. Eu já disse que você arruinou nossa família, e isso é verdade, mas vai além disso. Você destruiu mais do que apenas uma clínica. Carlos a olhou,
confuso e preocupado. Como assim? Ele perguntou com a voz repleta de apreensão. Marina abaixou os olhos, as lágrimas prestes a rolar, e quando voltou a falar, sua voz era quase um sussurro. Eu estava grávida, Carlos. Essas palavras bateram nele como um golpe devastador. Ele piscou, lutando para compreender o que havia acabado de ouvir. Eu estava grávida, murmurou, a voz trêmula. Na época em que tudo desmoronou, quando perdemos tudo e depois que meu pai se foi, a pressão foi demais e eu perdi o bebê. Carlos sentiu como se o mundo tivesse desabado sobre ele. Mal conseguia respirar enquanto o impacto da revelação se instalava. A culpa que ele já carregava se aprofundou ainda mais. Ele não havia destruído apenas um negócio e uma família, mas também uma vida que poderia ter sido. Marina, ele conseguiu gaguejar. Eu jamais imaginei. Sua voz falhou. Marina finalmente o olhou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas havia uma força silenciosa em seu olhar. Você... Nunca se importou, Carlos, ela disse com a voz carregada de dor. Você continuou destruindo vidas, sem pensar duas vezes. Eu perdi meu bebê, e você seguiu com sua vida como se nada tivesse acontecido. Suas palavras o atingiram com força. Carlos quis dizer algo, pedir desculpas, tentar consertar o que havia feito, mas não saiu nenhuma palavra. Não tenho palavras, ele finalmente disse, a voz fraca e cheia de desespero. Sei que o que fiz é imperdoável e jamais me perdoarei, mas por favor, Marina, eu faria qualquer coisa para tentar reparar isso. Marina o encarou por um longo tempo e então, após um silêncio profundo, suspirou, fechou os olhos como se estivesse tomando uma decisão. Quando os abriu novamente, havia uma pequena mudança no olhar dela, um lampejo de algo além da dor. Não sei se algum dia poderei te perdoar, Carlos, disse ela com sinceridade. O que você fez foi devastador, mas vejo que você está tentando e talvez, só talvez, um dia eu consiga seguir em frente. Não será fácil nem rápido. Carlos assentiu, sentindo uma mistura de esperança e tristeza. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas até mesmo uma pequena chance já valia a pena. Eu farei o que for preciso, prometeu com voz firme. Por mais que demore, vou provar a você que realmente mudei, que posso ser alguém em quem você confie e, quem sabe, um dia até perdoe. Marina o observou, e pela primeira vez, uma pequena abertura surgiu. O início de algo, mesmo que o perdão total ainda estivesse longe. Veremos, ela disse suavemente. Veremos. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas repleto de possibilidades. Em seguida, Marina se levantou e foi em direção à porta, deixando Carlos sozinho no sofá. Mas dessa vez, ele não se sentiu completamente desolado. Ele sabia que, embora o caminho à frente seria longo, havia pelo menos uma centelha de esperança. Nos dias após a confissão de Marina, tudo começou a mudar para Carlos. Cada palavra que ela dissera pesava sobre ele, um lembrete constante da dor que causou. Em vez de se afundar em arrependimento, ele decidiu que sua culpa seria a força para sua transformação. Ele não estava apenas tentando reconquistar o amor de Marina. Queria se tornar um homem digno do respeito de todos aqueles que feriu durante sua carreira impiedosa. Naquela manhã, Carlos fez uma promessa a si mesmo. Ele não deixaria que o passado o definisse. Ele iria recomeçar, começando por reparar os estragos onde fosse possível. Iniciou visitando as famílias cujas vidas foram arruinadas pelos seus negócios. Sua primeira parada foi na casa de um antigo concorrente cuja clínica ele havia destruído há anos. Chegando sem avisar a uma casa simples em um bairro bem distante do seu luxo, ele bateu à porta. O homem que atendeu o abriu com olhos cheios de dor e descrença. Eu sou Carlos Silva, disse ele sinceramente. Estou aqui para me desculpar. O homem o encarou por um longo tempo, soltando uma risada amarga. Desculpar? E o que isso vai mudar? Perguntou. Carlos respondeu com firmeza. Não posso mudar o passado, mas posso ajudar a reconstruir o futuro. Estou aqui para oferecer
compensação e fazer o que for preciso para reparar o que destruí. Nas semanas que se seguiram, Carlos embarcou numa jornada de redenção. Bateu de porta em porta, conversou com famílias e ofereceu não só dinheiro, mas também seu tempo. E esforço sincero para compreender o dano que causou. Começou a doar quantias consideráveis para pequenos negócios afetados por suas ações e até montou programas de recuperação para ajudar outros empreendedores a se reerguerem. Marina acompanhava tudo de longe. No começo, ela permaneceu cautelosa, observando cada passo de Carlos. Sabia que ele estava tentando mudar, mas o perdão não era algo que se conseguisse facilmente. Entretanto, conforme os dias se transformavam em semanas e a mudança dele se tornava evidente, Marina começou a sentir um crescente respeito e até uma pitada de admiração por ele. Ele estava realmente mudando, e suas promessas, não, soavam mais vazias. Numa certa noite, enquanto Marina estava na varanda observando as luzes da cidade, Carlos se aproximou discretamente. Ele acabara de voltar de mais uma visita de reconciliação, e seu semblante agora exibia uma calma resoluta. "Como foi hoje, Marina?" ela perguntou, ainda olhando para o horizonte. Carlos soltou um longo suspiro, carregado de meses de arrependimento e esforço. Foi difícil, mas necessário. Cada conversa, cada pedido de desculpas é um passo para me tornar uma pessoa melhor, não só por você, mas por mim mesmo. Virando-se para encará-la, os olhos de Marina suavizaram um pouco. "Eu vejo isso, Carlos, e estou disposta a tentar. Talvez seja hora de deixarmos o passado para trás e começarmos a construir algo novo." Carlos sentiu uma onda de alívio, que não sabia que precisava. Aquelas palavras significavam mais do que ele poderia expressar. Marina estava disposta a dar uma chance, não como um casal forçado por um desafio, mas como duas pessoas de verdade, recomeçando juntas. Quando o acordo de 6 meses chegou ao fim, algo inesperado floresceu. Carlos e Marina se aproximaram cada vez mais. Suas conversas se tornaram mais naturais e a conexão genuína substituiu a formalidade. Riram juntos, e um amor profundo e sincero começou a surgir, algo que nenhum dos dois havia antecipado. Eles deixaram de ser apenas um contrato, passaram a ser duas pessoas que se redescobriam de forma emocionante. Numa noite, quando o período estipulado estava quase acabando, Carlos preparou um jantar especial. Com a voz trêmula, ele confessou: "Marina, nosso acordo está quase no fim, mas eu não quero que isso acabe. Não quero que a gente se separe. Eu me apaixonei por você de verdade e quero que continuemos juntos, mas agora como um casal real. Sem desafios, sem jogos." Marina o olhou, surpresa com a sinceridade em sua voz, e seu coração se aqueceu. Ela percebeu que também havia começado a sentir um amor profundo, algo que cresceu silenciosamente com o tempo. "Eu te amo, Carlos", ela disse com suavidade. "E quero tentar construir algo verdadeiro com você, como iguais." Aqueles momentos foram repletos de pura felicidade. Eles haviam superado obstáculos que pareciam intransponíveis e agora estavam prontos para seguir juntos. Meses depois, Marina começou a notar mudanças em seu corpo. Ela se sentia mal de manhã, algo a que não estava acostumada. Não. Demorou muito para que um exame confirmasse que ela estava grávida. Quando Marina contou a novidade a Carlos, a reação dele foi de pura alegria. Ele a abraçou com força, rindo e chorando ao mesmo tempo. Todas as dificuldades e dores que enfrentaram agora pareciam conduzir a esse momento de renovação. Eles estavam prontos para começar um novo capítulo, uma vida juntos, agora formando uma família. "Eu quero fazer isso direito desta vez", disse Carlos com determinação inabalável. "Quero me casar com você de novo, mas agora por amor, não por um desafio." Marina sorriu através das lágrimas de felicidade. "Eu também quero, Carlos." Dessa vez o casamento foi real. Uma celebração íntima com a família e amigos próximos, sem ostentação ou pressões de negócios. Eram apenas Carlos e Marina, unidos por um amor verdadeiro,
prontos para enfrentar o futuro juntos. Carlos sabia que ainda tinha muito a provar, não só para Marina, mas também para aqueles cujas vidas ele havia arruinado em sua ascensão impiedosa. Mas agora ele tinha algo pelo qual lutar. Uma nova vida com a mulher que amava e o filho que em breve viriam. Enquanto dançavam lentamente no final da cerimônia, Marina encostou a cabeça no peito de Carlos e sussurrou: "Quem diria que tudo começou com um desafio?" Carlos sorriu, apertando-a com carinho. "Quem diria que seria o melhor desafio? Que já aceitei!" Com um futuro repleto de amor, redenção e esperança, eles seguiram para o próximo capítulo de suas vidas, ambos completamente sem palavras diante da transformação que haviam vivido.